Zuzu, Vamos convidado de altíssima categoria. Esperamos muito por ele. O cara vai que ajudar é a isso? ressignificar sua vida, mais saúde pra emagrecer. O médico do Instituto Dr. Baracá. Doutor Água, Baracá. limão, glutamina e gratidão. Seja Baracá, bem-vindo. Fala, Baracá. Fala, garoto. Doutor Baracá. É pra poucos. Pra Te pouco. segue faz tempo você. Tô sabendo. A gente conhece. Celebridade. O Já Baracá. acompanhei esse jargão aqui no programa Já? algumas vezes. Quantas Vocês vezes? lançaram várias vezes. Ô, Baracá, você é um cara, você é meio assim Como é que eu vou explicar pra vocês? É Fenômeno um das cara redes. que as pessoas seguem porque querem ter essa qualidade de vida. Você acha que dá pra todo mundo ser um cara Saudável? saudável? Legal. Ó, as pessoas me seguem. Antes de mais nada, eu quero agradecer essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui Pô, com eu vocês. também. Estou muito feliz de estar aqui perto de todos vocês de verdade. Eu acho que o que faz as pessoas me seguirem é o fato de eu ser uma autoridade no assunto, não pelo conhecimento técnico ou científico, mas por ter vivido toda essa história de quem já foi filho de bariátrica, que engordou, filho de diabético, que morreu por complicações diabéticas e pesava 110 quilos aos 12 anos, seguindo o modelo alimentar sugerido por todos. Então foi na minha descoberta de mudança que despertou em mim e nas pessoas que me conhecem o desejo de acompanhar e experimentar algum modelo diferente desse, que é dito para se comer de 3 em 3 horas. Como assim comer de 3 em 3 horas? Quem é que precisa de... Se eu não for um atleta de fisiculturismo, ninguém precisa ficar comendo 6, 7 refeições por dia. É porque tem muito mito, né? Sim. Muito. Tem muita Modismo, história, né? muito fake news, como fala. Eu acho que A maior mentira de todas foi quando fizeram todos acreditar que comer de 3 em 3 horas melhora o metabolismo e ajuda a emagrecer. Não há nenhum embasamento científico para isso. Nunca houve um trabalho científico para isso. A gente acredita que isso é uma ideia sugerida pela própria indústria alimentícia, lógico. Você E aí, consome mais. Você consome mais, aí você viu há décadas atrás todo mundo de barrinha, na mão comendo, e coisas, e lanchinhos, e queijinhos pasteurizados, comendo o dia todo. E não entendendo porque não emagrece. Até posso pontuar por que ele está falando isso, porque você é um defensor da dieta cetogênica. Também, Não é como- isso? também, E não é é. todo mundo que sabe o que é o jejum intermitente. Na comunidade judaica tem o Yom Kippur, na comunidade muçulmana eles usam o Ramadã também. mesmo. Como é que funciona esse processo que não é de comer de 3 em 3 horas? A ideia do jejum, apesar de mencionarem como modismo, né, ela é milenária, é uma história milenária. As culturas religiosas já a praticam há milênios. E a própria história do homem, na sua história paleolítica, foi de períodos longos de jejum. Não tinha alimento. Não tinha comida. Comia carne e Não dormia. tem aplicativo para trazer comida. Comia o que tinha, aparece na minha isso. casa. Come o que tem. Tá no micro-ondas. Na hora de No comer micro-ondas. só. É. A função não era. Então, não é porque ninguém queria comer, é porque não há acesso à comida. Então, o que acontece é que o desenho do nosso modelo genético, nossa genética é construída pela epigenética, um parênteses. Epigenética é o seu estilo de vida, é o seu comportamento. O estilo de vida e o comportamento é preponderante a genética. Ou seja, eu tenho carga genética para obesidade, eu tenho carga genética para diabetes. Mas eu só vou manifestar essa carga genética se eu viver um estilo de vida epigenético que ative esses gatilhos. Então eu tenho genética para diabetes e para obesidade. Se eu ficar comendo açúcar, farinha, lanche, como muitos comem e não engordo, para mim é atirar gatilho e desenvolver toda a carga genética. E isso acontece facilmente para mim e para tantas outras milhares de pessoas que têm na sua carga genética doenças cardíacas, hipertensão, diabetes e doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson e câncer. Quando, na era paleolítica, o comportamento do homem era de ficar sem comer. Tinha 3 comportamentos básicos que definiram esse genoma, que é esse modelo do genético: período sem comer, movimentação física e exposição ao sol. Então, durante milênios, nosso genoma, nossa genética, foi sendo construída embasada nesse modelo comportamental epigenético. Longos períodos sem comer e comer comida de verdade, exposição ao sol e movimentação. Teoricamente, tudo que é doença genética foi sendo desativado por esse modelo comportamental. Nós, homens da era moderna, herdamos esse genoma do homem de 50 mil anos atrás. E essa mesma carga genética que nós temos. Só aguentava o tranco quem segurava a bucha. Isso. E se a gente vivesse, não necessariamente puxando alguém pelo cabelo, nem necessariamente precisando caçar, mas se nós vivêssemos um estilo de vida semelhante, comer menos, comer quando tem que comer, se movimentar sempre e ter o sol, provavelmente jamais ativaríamos doenças que foram coibidas durante milênios. O fato é que aqui vou lançar, quando alguém há 20 anos atrás conhecia alguém que tem doença autoimune.
Alguém devia falar assim, tem uma tia, eu te ouvi dizer que tem uma comadre. Hoje todos nós conhecemos alguém com uma doença autoimune e está completamente ligado ao comportamento alimentar obsceno, carregado de farinhas, de processados, de ultraprocessados, de bebidas, açúcares. E a gente está achando, a era moderna, como você mencionou agora há pouco, aquele cara de 20 anos que tinha 10, esse cara hoje de 20 anos, ele acha que o certo é isso, porque ele não viveu na década de 50, não viveu na década de 60 ou de 70, quando ninguém comia 8 vezes por dia. A gente fazia o que? 2 refeições? Né? E se você olhar na década de 70, não tem obeso. Todo mundo era magro, porque na verdade não há tanta oferta. E se não há oferta, o padrão alimentar é esse. É um almoço, um jantar, é um café, um jantar e acabou. Agora eu tenho uma pergunta. Deixa eu falar um negócio pra você, Baracá. Antes de mudar de assunto. Já vou fazer uma Mas eu coisa. acho que é o no seguinte, WhatsApp pergunta. você sabe que tudo bem, eu acho legal esse negócio de saúde e tal. Conversa. Mas você tem um... Ele tem um teste. Você tem Puta um tórax. shapeado. O homem Monstro. Não é. Ele precisa ter um... Você precisa ter um estilo. Tem. Você tem um estilo. Passa um respeito. E é bronzeado. Não é, cara. Não é a camisa preta igual a do Sami, é uma baita camisa Eu acho preta. legal, eu acho legal. me humilhar também. Eu acho legal. Eu acho legal as pessoas... Sami. Por favor, deixa eu completar. Eles gostam de ficar falando em cima de mim. Bate nele, Não deixa a gente falar nunca. Você sabe que eu acho... Pera aí, gordão, porque agora é saúde. Eu quero fazer uma consulta aqui, eu ouvi. Deixa eu falar sério. É importante a pessoa encontrar um estilo. Ter um estilo, né? É E isso. você é um cara estiloso. Autoestima, né? Mas Bacana. você falou tudo, brincando ou não, você falou tudo, Emílio, porque o que define alguém é o seu estilo de vida. E quando a gente fala que emagrecer não é viver de dieta, mas é escolher um estilo de vida saudável e vivê-lo, você consegue manter tudo isso, porque não é um programa de 1, 2, 3 meses que você está fazendo de restrição. Você vive isso. E é completamente sustentável quando você o incorpora como estilo de vida. Por isso que dietas mirabolosas não funcionam. Porque as pessoas fazem um certo esforço, fazem uso até de uma medicação para poder obter algum sucesso, mas depois quando elas voltam, elas não têm um estilo de vida alimentar definido. Elas voltam a consumir aquilo que elas consumiam, porque elas estão perdidas. Por isso que estilos alimentares cada vez mais estão sendo discutidos, diferentes dessa que a gente tem na nossa cultura alimentar, daquela pirâmide tradicional, onde a base toda é de pães e massas e carboidratos. Né? Cada vez mais os estilos alimentares, como o que o Daniel citou, cetogênica ou low carb, é a ideia de consumirmos menos carboidratos. Então, low carb, baixo carbo, high fat, e aumenta a gordura. A maior causa, por que o jejum ganhou notoriedade nos últimos tempos? Primeiro, porque Yonoshori, um cientista japonês em 2016, ganhou o Prêmio Nobel da Medicina defendendo o jejum e dizendo que o jejum é um grande responsável por aumento de expectativa de vida e longevidade. Acima de tudo, porque ele gera melhora no intestino, porque o intestino tinha que descansar mais, Emílio. A gente come o tempo todo, o intestino não tem tempo de descanso. Durante toda a história da humanidade, o intestino tinha horas para se reparar e descansar. Ele não tem paz. O ser humano não dá trégua para ele. Está toda hora colocando. E ele trabalha demasiadamente quando ele esteve acostumado geneticamente a ter períodos de descanso. O aumento do açúcar, que é um alimento que nunca existiu na história da humanidade, é recente, considerado uma droga branca, tem ativado doenças junto com os consumos de carboidratos refinados, que são a base de todas as doenças hoje, que chama resistência insulínica. Então eu como açúcar, como carboidrato, bebo bebidas açucaradas, minha insulina sobe para baixar o açúcar. Aí de novo eu volto a comer açúcar, bebidas açucaradas, massas, pães, açúcar, minha insulina volta para baixar essa glicose. Vai lá, gordão. Em algum momento essa anotando insulina, aqui, ó. essa insulina toda hora é chamada para poder trabalhar e ela fica alta. E agora ela não consegue mais abaixar a glicose. Isso vai acontecer. Isso chama resistência insulínica. É a partir daqui que todo mundo que está vivendo essa situação começa a ativar doenças que são porque aí você já está meio zoado, já né? está inflamado. Doutor, porque o problema... brincadeira. Quando... Você fica inflamado quando você tá gordão. É o que ele falou. Você tá inflamado. Ei, você não tá tô ouvindo, viu? Você inflamou. Você fica inflamado. Tô escutando isso. E fora uma Pois não, droga, gordão, né? pode fazer. Vai lá, Não, o vencedor da bariátrica. É, que eu fiz a bariátrica também e eu A fiz a bariátrica. bariátrica. Brinca aqui, mas o gordão é um cara muito saudável. Uma loucura. É, Tá? mas O é pessoal verdade. olha pra minha cara e fala assim, saudável. O doutor Baracá me pediu o contato pra ser garoto propaganda dele, de tão saudável. O negócio é o seguinte, a gente sabe que é muito difícil, né? A população aí, como o senhor falou, tem tudo muito fácil na mão, tem muita demanda
demanda comida, então a galera correndo e tal, e a gente sabe que é muito difícil. Eu sei porque sou gordo. Então, eu queria saber do senhor qual que é a dica que você dá pro gordinho, pra gordinha, ou pra quem quer começar um estilo de vida mais saudável, aonde começar a cortar, porque a gente sabe que quando você vai fazer uma dieta e começa a restringir tudo de uma hora pra outra, dá errado, a galera se frustra e acaba até engordando mais. Por onde começar pra tirar devagar as coisas que fazem mal aí na vida das pessoas? Olha, eu poderia ficar horas aqui com você e a gente não tem esse tempo, Morgado. Mas eu tenho que transformar a sua pergunta numa resposta simples. Planta e bicho. Só come isso. É isso. Para de comer o resto. Vem embalado? Esquece. Vem embrulhado? Esquece. Tem 6 meses de validade? Esquece isso. Isso não é comida. Se você quiser focar em comer, é comida de verdade. Sim. Carne, ovos, peixe, saladas, todo mundo gosta disso. Vegetais. Lógico que tem um paladar infantil que não tem permitido mais alguns adultos se comportarem como crianças, porque só quer batata, pão. E aí é que vem o drama, por causa dos macronutrientes. Quando o cara só come batata, arroz, macarrão e massas e proteína, quando eu tiro o carboidrato que eu preciso diminuir, ele fica perdido, é sofrimento. Porque ele não sabe colocar salada, não sabe colocar alface, abobrinha, berinjela, todas as coisas que pode preencher um prato. Mas, doutor, se você focar em comida de verdade e pular o café da manhã, porque não é complicado pular o café da manhã, a grande maioria faz isso naturalmente. E por que eu sugiro pular o café da manhã? Porque, em geral, fora o ovo, o que tem no café da manhã é quase que pão, farinha. Pão é um escândalo. Pãozinho chuchado no azeite. Pão na chapa. Um pãozinho. Ninguém precisa deixar de comer um pãozinho gostoso. Mas vamos lá. O cara toma 2 copos de suco, achocolatado, geleia, frios, pãozinho, bolinho, tapioca. É uma injeção, é um tapa no pâncreas, dando pico de insulina logo pela manhã. Ninguém precisa. Eu falo isso pra todo mundo. O que você come, ô Baracá? Qual é a Doutor Caça. qual é a qual que é o sua... seu dia normal? Ah, você tá bem pra cacete. O deltoide dele tá desenhado aqui. Qual é a... Onde você fez Jet Bro? Então vamos lá, antes de mais nada, vou responder a todas as perguntas. Por que eu tô com essa condição física? Porque essa é uma resposta ao bullying da minha infância. Passei 2 a 3 anos apanhando todo dia na escola, porque era gordo, pobre, gordo imigrante, Morgado, era tapa na orelha. Ninguém encostava, fazia aqueles rolos atrás, empurrava e pum! Cara, foi uma loucura na minha vida, né? Lógico que me colocaram no judô, depois de um ano meu tio, e aí, já se defendeu? Eu falei, tio, o mestre do judô não deixa. Esse mestre do judô me levou lá no boxe. Rapidinho os malandros do boxe me ensinaram a armar um jab e um direto. Bom, fui lá e bati nos meninos. Eu deixei de ser o gordo bobo pra virar o gordo louco na escola. Não mudou nada. Não mudou nada. Continuou bobo. Pelo menos não era o bobo. Eu falei, opa, é um começo. Pelo menos não era o bobo mais. E aí, resposta à galera do bullying. Aqui o tiozão. Entendeu? Então é a maneira que a gente responde. Aquilo me colocou no esporte e lá dentro do esporte me senti protegido, ninguém mais me pôs a mão. Falei, vou seguir esse caminho. Então foi uma construção para fugir de uma genética doente. O outro comentário... O bronze. O bronze. Eu jogo tênis todos os dias para me expor ao sol, para justamente absorver a vitamina D que eu tanto preconizo todos os dias. Você defende muito Então eu vou na hora do almoço, saco minha camisa e jogo tênis todos os dias embaixo do sol para ter um pouco de sol do meio-dia, né? Sol do meio-dia. É essa é outra pergunta, mito, Marco, né? outro mito. Eu vejo os médicos morrendo de medo do sol das 11 às 3 da tarde. O único sol que emite e absorve vitamina D é esse. Só que você não precisa ficar torrado no sol. Uma pessoa de pele branca, como o Daniel, 10, 15 minutos diariamente já resolve. O problema são pessoas com pele escura, como eu, que precisam de 40 minutos, 1 hora mais de tempo para absorver. Você só come... A minha rotina. Bicho e planta. Bicho e planta. Eu acordo, só isso eu acordo e não como. Bebo líquidos, tomo meus chás, faço algumas coisas naturais, clorela, espirulina, minhas coisinhas de manhã, tomo um café e vou treinar, né? Arroz, feijão, nada? Toda segunda-feira, porque eu amo arroz e feijão, não preciso abrir mão dele, mas eu também não preciso de 2, 3 pratos de arroz e feijão todo dia. O drama todo é que as pessoas não entenderam que os macronutrientes têm função. Proteína é síntese, produção de músculo, fibra, ok. Agora temos outros 2 macronutrientes, gordura e carboidrato, esses são produtores de energia. Aí o cara acorda, come 2 pãozinhos. Aí o corpo fala, por que eu vou fazer com esses pãezinhos? Coloca no fígado, daqui a pouco ele vai correr. Aí chega na hora do intervalo, mais 4 biscoitinhos. Não correu. Na hora do almoço, um pratado de arroz e feijão. Putz, mais carboidrato. Ele deve dar uma corridona meia-noite, deve ser, né? Então isso acumula tudo. Carboidrato em forma de glicogênio no músculo. Aí eu janto mais uma pratada de macarrão, como um doce e vou dormir. Pô, acho que eu tenho que guardar essa energia em forma de gordura que ele vai usar alguma outra hora. E as pessoas estão demasiadamente consumindo mais carboidrato do que necessitam. Porque a gente está fazendo uso de comida emocional.
Agora, doutor, esse é o Legal. drama. É que carboidrato. você quer Vai ter substituir não é, alguma você sabe. coisa pela falta da E emoção. aí eu quero colocar Isso é nesse interessante. ponto rapidinho, porque a pandemia piorou tudo isso. Esse fique em casa, não, fique com medo, fique assustado, fique com medo, fique assustado, fique acuado, fez todo mundo beber mais, Sim. fumar mais, sair da vitamina É isso, D, não se movimentar. Então, tudo que a gente precisava na pandemia é promover a imunidade. Óbvio que a casa é E muito as grande, orientações foram todas de coibir a imunidade. Assustados, disparando cortisol. E o que aconteceu com a sociedade hoje? Consome mais álcool, mais açúcar, mais produto industrializado. E o pior de tudo, inverter o ciclo circadiano. As pessoas estão dispostas à noite e fadigadas de dia. Exato. Mas, ô Baracá, Deixa eu mas fazer uma vamos pergunta. ser Eu honestos. tenho uma pergunta. Vamos ser Pode honestos. perguntar? Não, vamos ser Eu queria honestos. fazer uma pergunta. Não, você vai fazer, calma. Depois. Foca, tá calma. A foca no Baracá. Vamos ser honestos. A gente precisa ser honesto na vida. Porque fala, beleza, come carne. Isso. Carne e salada. Sim. Mas o Isso. carboidrato, uma caixa de bis. Nossa, merda. e o Kit Kat? Que é onde o homem. Porque o homem danado, ele colocou açúcar e gordura Isso. no mesmo produto. Pronto, você a falou. natureza não Não tem existe. isso. A dopamina agradece. Ou é doce, Nossa ou é... Senhora. O cérebro fica excitadíssimo Você com esse pega uma consumo. caixa de bis, Puta, dá um tesão, meu. dá um soninho, né? Ah, Não é é verdade? gostoso. Pode isso, É quase, nunca. Não, isso é como. Nunca. Vamos chamar de droga? E Tá. quando- Sim, droga, como toda droga tem que ser consumida Isso. como exceção? Isso. Tá tudo bem, então. Mas as pessoas não têm feito disso uma exceção, têm feito regra. Ficam viciados. Ficam viciados e querem consumir. O que acontece é que o estresse e o cortisol alto, desregulando a nossa relação do dia e da noite, faz também despencar um neurotransmissor importantíssimo que chama serotonina. 90% dela é produzida no intestino, mas é o cérebro quem usa, que nos gera bem-estar e satisfação. Na ausência da serotonina, que cai perante estresses crônicos, nós encontramos no álcool, no açúcar e na farinha as recompensas para gerar o bem-estar. E é por Entendi. isso que as pessoas estão toda hora nervosa, É uma frustrada, recompensa. irritada, vai buscar uma Você vai buscar isso é um- droga. Mas Porque você vai buscar como uma recompensa, entende? Entendi. E aí a pessoa, o teu é obeso, o outro é Nutella, o outro é um prato Uma macarrão vodquinha. com Kinder molho, Ovo. não sei do que, e a cachaça, a vodka, o álcool. Isso Qual- é bom. qual é a bebida que pode Isso tomar? nem vamos falar. Não, vamos De bebida. falar. Não fala. Não fala. Deixa o acho Sammy que primeiro assim, perguntar. Deixa na Deixa o bebida. Sammy Eu acho que se perguntar. for Sammy beber tá tentando. pouco, qualquer uma. Tá bom. Mas o problema é o consumo. O cara vai beber cerveja, ele passa o fim de semana inteiro consumindo cerveja, com a barriga distendida, mudando o seu comportamento. Até quarta-feira, inchado, cocô de carneirinho, Ó, isso é- todo inflamado, dor articular. É o excesso do glúten, num consumo muito Cerveja é um rápido. negócio que eu não entendo. Os caras que bebem E cerveja. bebe muita quantidade. Não, Isso. puxa Esse é o churrasco. problema. Cerveja é assustador. Eu não gosto É de bom, cerveja. eu gosto. Eu também não Gosto gosto. de bebida Mas cara forte. que bebe cerveja, eles bebem cinco garrafas de Cinco cerveja. litros, Delari. velho. Você fala, Eu tomo. Deu você não lá. consegue Gueré. tomar 5 litros d'água. Por que, que o cara consegue tomar 5 litros de cerveja? É uma pergunta Não boa. dá pra entender. É uma pergunta muito Não, boa. vai pergunta. Vai beber 5 Você fica muito louco. Não, eu ia te perguntar o seguinte. Aí- Em finanças, tem uma Ah. coisa parecida. Que é o seguinte, a pessoa, você fala assim, ó, você tem que cuidar do orçamento, tem que fazer isso, isso, aquilo. Só que a pessoa tem a informação, mas ela não consegue pôr em prática. E o que eu vejo que muitos médicos fazem, a maioria sabe o que tem que fazer. Você pergunta mesmo pro Morgado, que tá um pouco que fora deveria de- fazer, ele ele sabe. Agora, o que eu vejo é o que é o gatilho para a pessoa começar. Você contou da sua história, que o esporte te ajudou muito. Como que a pessoa procura esse gatilho? Porque eu não tenho certeza se a informação é o principal. Eu acho que é mais Posso emendar na como sua? você fazer o hábito. Vou emendar na sua. Aproveitando, existe um movimento maluco de combate à gordofobia que fala, eu sou gordo ou gorda e saudável. Isso é um absurdo, porque eu acho que acaba atrapalhando o trabalho de vocês de uma maneira incrível. E eu queria saber qual que é a sua resposta para esses movimentos. Eu acho que nessa vontade de aumentar agregados nesses movimentos ativistas, estão errando muito Sim. quando abençoam alguém com sobrepeso e gordura, muita gordura, que é uma glândula inflamatória, e fazem ele se sentir numa zona de conforto e acolhido. É verdade que o contrário de atacar e gordofobia é inadmissível, não é essa a ideia. Mas é de alertá-lo da importância de se cuidar e mudar esse comportamento, não para a sua saúde, não para fugir da gordofobia, e tampouco se acomodar nesse acolhimento que os grupos ativistas toda hora estão buscando mais algum segmento para colocar para baixo do sombreiro, né? Sim. Então eu discordo, eu acho que as pessoas não podem se acomodar, elas têm que entender que ninguém engorda à toa, há alguma mudança comportamental ou metabólica, tireoide, hormônios ou série de outras, ou combinadas, o que faz piorar, né? O que está acontecendo, Marco,
quero voltar para aquele tema, esse consumo excessivo de carboidratos, bebidas industrializadas, porque se você entrar no supermercado, não tem proteína e gordura, 98% é açúcar e farinha. É isso que se vende, de todos os jeitos. Esse consumo, você vai num posto de gasolina, numa lojinha de conveniência, parece uma exposição do leite. Tem 10 tipos de bebidas lácteas, iogurtes 30, todos os tipos de biscoito. Você tem acesso a tudo isso a qualquer hora, em qualquer lugar. É de verdade uma ideia de oferecer excessos. Com a insulina alta, todos os marcadores de doença estão ativados. E a insulina alta manda um comando cerebral o tempo todo. Engorda. Tudo que esse cara comer, estoca. Tudo que esse cara comer, estoca. A gente só vai emagrecer quando a insulina cair. E para a insulina cair e mudar o input, a insulina caiu, o cérebro fala, agora queima essa gordura, queima essa energia, queima essa energia. Para isso acontecer, é necessário um pouco de sofrimento. Não dá para você querer baixar a tua insulina fazendo a mesma coisa. Você vai ter que abrir mão de algum comportamento errado. Então dizer, o que pode comer para baixar a insulina? O melhor é não comer. Puta, mas dá uma tristeza. Maravilhoso. Nossa! Mas depois você almoça bem, dá um Emílio. mau Ó, humor. você pula o café da manhã. Puta, um mau humor A do que café dá. da manhã Você foi pula o pra café mim, da manhã, né? tira a tapioca, o suco de laranja e o chocolatado, já a sua insulina já ficou baixa. Se na hora do almoço você vai lá, come teu bife, teu filé, tua carne, teu frango, teu peixe. Comida, salada, ovos. Quer colocar um pouco. Pronto, a sua insulina continua baixa. Então você consegue, pelo seu comportamento, ter um controle dos seus hormônios. As pessoas não entendem, a alimentação ruim tem ativado hormônios ruins e desativado neurotransmissores. Uma boa alimentação melhora os seus neurotransmissores. Muito bem. Que Um aula, show, hein? Uma aula. O cara é bom. Uma aula. O cara é bom. Deixa eu passar, vou passar a rede social. O Baracá tem Já milhares bomba, e né? milhares aí. Milhões, ele né, é de gigante. seguidores. Ó. Aí deu uma colher de chá aqui pra gente. Veio bater um papo. A gente sempre quis conversar com o Dr. Baracá. Hoje veio especialmente aqui no Pânico. Obrigado. Viu? O site dele é Dr. Baracá, Baracat, com K-A-T, mudo no final.com.br e o Instagram também. Baracá, muito obrigado, prazer conhecer você. Isso é um prazer. Pô, obrigado mesmo aqui. Se A puder audiência dia ir no adora mais um você. podcast, vai ser um prazer pra nós isso aí. também. Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu ouço todo dia, ai, doutor, é uma delícia te conhecer pessoalmente, porque eu só te conheço virtualmente, né? Então hoje é meu dia de fã. Foi um prazer enorme conhecer todos vocês pessoalmente, porque eu só conheço vocês. Eu preciso contar, Emílio, minha rotina, eu montei uma rotina, né? Eu sou um homem privilegiado, depois perto dos 60, hoje eu me dou o direito de fazer minha vida do jeito que eu quero, não sou mais escravo da minha rotina. Então as manhãs eu escolho para cuidar de mim. Eu levo minha filha para a escola, depois eu passo a minha manhã meditando, respirando, estudo 2 horas. Aí então eu tomo meu café, vou treinar até meio-dia, vou buscar minha filha e assisto o Pânico para depois almoçar e trabalhar. Então essa é a minha rotina. Obrigado. E eu tô muito feliz de fazer parte aí, de estar aqui volte hoje. sempre. Obrigado por É você ter uma vindo. honra pra gente. É isso aí. Obrigado. Queria pessoal. faz tempo, Baracá. Obrigado. Tchau, valeu. Obrigado, gente. Amanhã estamos de volta. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Vai ser que nem amanhã, hein?